Saudar Lídia Brito. Mais uma vez, né, Lídia? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, mais uma vez, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Boa tarde a você, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde. Lídia, você que segue nos acompanhando. Estou sentado hoje, Elivaldo, estava em pé. Mas eu percebi aí. Machuquei aqui. Tornozelo? Foi, caí da Sou em cama. falso? Caí na cama, caí. Ah, meu Deus do céu, isso aí é complicado. Não, Lídia não, Lídia foi correndo. Precisa de proteção, né? É, verdade, precisa. A Lídia é uma fundista, uma meia maratonista. Que estará bem, segunda-feira disse que já está lá, pronta. Pronta, resolveu o problema. Diz que o plano B do transporte coletivo não sabe, mas o pé dela vai estar 100%. 100%. Espero Bom, que seja. Olha. Lídia Brito, vamos falar sobre o PDT primeiro. O PDT que agora tem nova configuração, presidente escolhido, Evandro Ide, assume a presidência do partido. E os vereadores também, né? Tem uma bancada com 3 vereadores, o PDT, Lídia Brito. Esse time vai junto, Lídia? É o que Evandro Ide espera, né? Ele espera o partido unido para 2022, afirma que unido o PDT fica mais forte aí, com mais peso para as negociações políticas. E ele fala desse projeto agora como presidente oficial do partido. Vamos acompanhar. Depois de longa espera, o vereador Evandro Ide enfim assume a presidência do PTB do Piauí. Ele ocupa o lugar do ex-presidente Chico Leitoa, que abre espaço para ser candidato a deputado pelo Maranhão. Agora, oficialmente na presidência, Evandro avalia a estratégia que a sigla deverá seguir em 2022. O partido e todos os componentes do partido, todos aqueles militantes, todos aqueles que fazem o PDT, a gente está imbuído dessa mesma ideia, nesse mesmo projeto de fortalecer o partido, continuar fortalecendo o partido, mostrar que o partido pode ter deputados, mostrar que o partido pode ocupar cadeiras tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia e principalmente mostrar que o partido tem um candidato a presidente da República viável, que tem as melhores propostas, os melhores projetos, interiorizando mais ainda esse partido, levando essa mensagem de Ciro Gomes para que a gente possa ter sucesso nas eleições do ano que vem. O PDT avalia a possibilidade de uma candidatura própria ao Senado. A aposta do partido é o professor Kleber Montezuma. A última semana eu estive conversando novamente com o professor Kleber Montezuma, que coloca o nome dele como candidato, como pré-candidato ao Senado. Nós estamos conversando com outras pessoas que pediram que a gente não ainda divulgasse esses nomes. Então, nós estamos trabalhando, por isso que eu falo, até o último momento nós vamos exaurir todas as conversas, todos os chamamentos, todos os convites, para que a gente possa, após isso, tomar a nossa decisão com relação à candidatura majoritária. Evandro Ide avalia a presença do vereador Alain Brandão em reunião com o ex-prefeito Silvio Mendes. Segundo ele, o PDT seguirá unido na eleição do próximo ano. Esse é o momento de conversa, o partido busca isso, o partido busca se fortalecer e o partido se fortalece na política ocupando cadeiras, tendo projeção nos estados. Então a gente, por isso, o nosso foco também muito grande em ter uma chapa de deputados estaduais, em ter uma chapa de deputados federais, para que a gente possa efetivamente ter o sucesso e poder mostrar o trabalho que o partido tem, não só a nível nacional, mas também no estado do Piauí. Mas vai pedir então a união, né? Todo mundo vai seguir junto na mesma proposta. Sim, o partido unido, logicamente que é um partido unido, logicamente que é muito mais forte. Olha só, enquanto estava fazendo aqui a reportagem da Lídia Brito, Elivaldo Barbosa e Lídia já dialogavam sobre qual seria o destino do PDT dentro desse cenário. Então, deixando claro, o PDT tem um projeto, foco, deputado federal, deputado estadual, Senado. E esse nome para o Senado, Lídia Brito? É Kleber Montezuma, que foi candidato a prefeito de Teresina na eleição passada. O PDT entende que é um nome forte, ficou em segundo lugar na disputa aqui na capital. E o partido quer trabalhar o nome de Kleber para o Senado. Só que Kleber hoje faz campanha já declarada, né, nas redes sociais para o nome de Silvio Mendes, né, que pode ser candidato ao governo do estado pelo PSDB. Logo, Elivaldo Barbosa, podemos presumir que o PDT pode ir para a oposição. O PDT irá para a oposição. Essa é a conclusão? Essa é a conclusão, nós discutimos aqui nos bastidores aqui da reportagem, que a Lídia mostrou agora há pouco, e pelas palavras de Evandro Ide, pela estratégia, as relações do PDT no comando de Evandro Ide, concluímos que o PDT no Piauí marcha na oposição ao governo do estado em campo oposto ao PT. Então, Elivaldo Barbosa e Lídia Brito, a saída de Flávio Nogueira já tem aí a sua primeira consequência no que diz respeito à colocação do PDT dentro desse cenário
político local, né? Agora Evandro Ide vai fazer o trabalho de fato, construir esse caminho que o partido vai seguir em 2022. Ontem a gente acompanhou a reunião entre Silvio Mendes e alguns vereadores da capital. E estava lá um vereador do PDT, o vereador Alain Brandão. O vereador estava junto com um grupo que já declarou apoio a Silvio Mendes. Eu até entrei em contato com o vereador, né, buscando saber se de fato ele já declarou oficialmente o seu apoio a Silvio Mendes. Ele disse que vai esperar o partido, né, não vai não vai se antecipar ao partido, mas que foi lá para conversar, dialogar com o Silvio Mendes e ouvir as propostas de Silvio para o Estado. Então, a pergunta poderia ser, vereador Alain, você já foi, o PDT vai quando, né? Mas não, ele disse que não foi ainda, né? Ali foi só uma conversa amistosa, informal, ele foi, atendeu a um convite do ex-prefeito, então não tem nada que impeça. Não é o momento de decidir agora mesmo, então ele foi ouvir. Agora é o momento de conversar, né? Exatamente, então tem 1000 argumentos que isentam o vereador de qualquer tipo de antecipação de posição, né? Ele é um político e político vive de conversas e de projeções para o futuro, né? E o partido, na oportunidade, tinha uma agenda em Brasília, né? O presidente estava em Brasília, então ele pode ter sido um interlocutor ali. Interlocutor, exatamente, não tem nada que... E Tereza Brito, o PV, vamos falar do Partido Verde. Existe uma candidatura majoritária prevista para o Partido Verde que vai estar de que lado nesse ano de 2022, Lídia? A deputada Tereza Brito, ela tem se articulado com esse grupo de oposição ligada ao senador Ciro Nogueira, mas o Partido Verde tem um projeto que é de lançar também, Joelson, uma candidatura ao Senado. Os partidos apostam que as candidaturas ao Senado podem ajudar também a movimentar a construção das chapas proporcionais. Vamos ver a reportagem da Lídia Brito e aí eu vou lançar uma questão tanto para Elivaldo quanto para a Lídia em relação a esse assunto. Vamos acompanhar. A história que tem o Partido Verde no Brasil tem a história do Partido Verde no Piauí, uma história bonita de desenvolvimento dentro do próprio partido, de trabalhar o desenvolvimento sustentável, de uma deputada que firme nas suas posições, verde mesmo, tem vereadora da capital, tem vereadores de outros municípios, tem vice-prefeitos, então assim, é um partido que mede, um partido que tem uma história. E aí a gente vai inclusive, nós pretendemos lançar candidatura a senador, estamos conversando aí com o doutor Luiz Ayrton, que é nosso candidato, é nosso vice-presidente estadual, estamos conversando com o Florentino, que foi também, já foi candidato a senador. Mas Florentino. Tem espaço nessa chapa? Assim, existe, a questão das coligações, elas permitem que você tenha um senador do seu partido, que você tenha um governador de outro, e que a proporcionalidade, ela sai independente. Bom, essa é a questão. Nós estamos aqui falando já há alguns dias a respeito das composições de chapas. Aí fala-se assim, mas já tem a vaga de candidato a governador, a vaga de candidato a vice e uma vaga de candidato a senador. Mas, na verdade, existe uma vaga para um senador eleito. Mas para candidatar-se a senador, as chapas podem ter mais de um candidato. E aí já teriam, por exemplo, se nós fôssemos colocar aqui dentro desse quadro de possibilidades, 2 candidatos ao Senado, hipoteticamente, na oposição, hipoteticamente. Kleber Montezuma, vamos lá, supondo que ele vai para o PDT, e, supondo que ele aceite, Luiz Ayrton Santos Júnior pelo PV. Os 2 em uma chapa de apoio a Silvio Mendes. Seria isso? E sem contar com Joel Rodrigues, que já está em pré-campanha, já lançado, estudo aí, já está em pré-campanha, já afirmou, inclusive, que vai deixar a Prefeitura de Floriana em março do ano que vem, porque aí exige a renúncia para que ele continue na condição de pré-candidato até consolidar a candidatura na convenção de julho. Então, nós teríamos aí, como você disse, Joelson, nesse campo da oposição, nessa coalizão oposicionista que terá à frente ou Silvio Mendes ou Iracema Portela como candidato ao governo e vice essa chapa aí, Silvio e Iracema, 3 opções de candidaturas ao Senado. O problema, Lídia Brito, é que candidaturas ao Senado, assim, elas, ao contrário das de deputado, elas não se ajudam. Elas, na verdade, competem entre si, porque a vaga é uma só.
Mas essas candidaturas, elas têm um alvo, né? Que é a candidatura do governo, que deve ser o governador, né? O Wellington Dias, que deve renunciar para ser candidato ao governo. Então, a oposição está montando aí um time forte de candidatos ao Senado, que esses candidatos vão ter como alvo principal a candidatura de Wellington Dias, né? A gente pode ver aí como uma estratégia da oposição de ter esse maior número de candidaturas ao Senado, mirando esse único alvo, uma tentativa de enfraquecer. É uma estratégia, então. Uma estratégia de enfraquecer esse nome, que no momento é o nome mais forte, porque é o governador do estado e com certeza vai se colocar como o candidato ao Senado mais forte. A oposição quer, de todas as formas, aí tentar minar nessa pré-candidatura de Wellington Dias ao governo do estado e ao Senado. E os partidos têm o direito de lançar, né, podem lançar as suas candidaturas, e eles entendem que, já que candidatura ao governo do estado não seria viável, se formos lançar um nome agora, esse nome vai ser muito pouco competitivo, então vamos apostar no Senado, porque uma candidatura ao Senado também ajuda a fortalecer as candidaturas proporcionais para deputado estadual e deputado federal. Então, é uma estratégia aí que engloba duas vertentes nessa estratégia da oposição de ter mais de um candidato ao Senado. É uma estratégia arriscada, Líbano? Porque a mim parece arriscado, né? Você dividir esses votos. O mais lógico seria exatamente uma convergência para uma candidatura única, não é? Uma candidatura única daquela coalizão de partidos. Uma candidatura, naturalmente, única, que tem que ser essa aí, não tem como fugir, para o governo, para o vice, e o candidato dessa coligação para o Senado Federal. Mas, como a Lídia disse, realmente cada partido busca também individualmente a sobrevivência. E a sobrevivência, um palanque majoritário próprio, ajuda bastante. E como eles não terão candidatos ao governo, porque vão apoiar ou Silvio ou Iracema, aí buscam essa alternativa majoritária via Senado Federal. E sem contar também com nomes que terão muita visibilidade, né? Muita visibilidade eleitoral, quem sabe até para projetar-se em outros pleitos, como o de 2024, que vem logo depois, que é o pleito municipal. Mas são aí pré-articulações, eu creio que daqui até uma data importante é março, mas a fundamental é o meio do ano, ali, julho, quando começam as convenções para definição política. Mas quando nós tivemos assim divisão de um mesmo lado, o resultado foi ruim. O último caso bem assim, visível foi o de 98, onde nós tínhamos também a eleição de 1/3 do Senado, ou seja, só uma vaga por estado, e nós tínhamos ali a candidatura de oposição na época com Ari Magalhães e Júlio César, e na situação Alberto Silva. Alberto Silva, a oposição estava muito forte na época, corria sério risco de não se eleger. Mas como a oposição se dividiu em dois, Alberto Silva foi o vencedor da eleição. A vitória. Esse é o risco. Lembrando que o vencedor das eleições do ano que vem para o Senado substitui Almano Ferrer, que está chegando ao seu último ano de mandato e que já anunciou não será candidato a senador. Já está em pré-campanha para federal. Vai ser candidato a deputado federal.